Direto para o Rio, Lorival, também saber como é que essa história repercutiu por lá. Débora e Gustavo Uribe, começando pela Débora, como as autoridades que estão fazendo parte do G20 já desembarcaram, viram essa fala de Janja. Pois é, Juliana e Uribe, olha só, os ministros que quiseram, as autoridades que realmente queriam falar e colocar a cara, raríssimas, né? Você mesmo citou o ministro Paulo Teixeira, foi ali uma exceção. Agora, nos bastidores com quem nós conversamos, né, Uribe, eles falam em constrangimento, ninguém quer ser muito direto em criticar a primeira-dama, até porque, enfim, ela tem um papel, né? Ela conquistou um papel e o presidente Lula dá um espaço para ela dentro, para ela se manifestar, claro que não dessa forma. Mas aí eles falam o seguinte, falam em constrangimento, em algo totalmente desnecessário, e algo que me chamaram a atenção também é o seguinte, que Janja acerta no difícil e erra no fácil, nesse caso. Por quê? O Lorival trouxe aí alguns prejuízos em relação ao posicionamento do Brasil, até a exposição do Brasil, mas vamos analisar sob o ponto de vista da própria primeira-dama. Ela formulou a ideia do festival Aliança Global contra a Fome, um festival de música, 3 dias, foi um festival bonito que conseguiu integrar a população, um evento gratuito com vários shows interessantes, populares, gente famosa, enfim, lotou a Praça Mauá. O evento no qual ela fez essa declaração, ela proferiu esse xingamento, era um evento importante do CRIA 20, que também foi formulado por ela. O evento que era o quê? Trazer influenciadores, produtores de conteúdo digital para falar, discutir esses temas e aí, fazendo isso na internet, falando com esses influenciadores, Uribe, poder democratizar o conteúdo, né? Pulverizar as informações. Ela me disse, fiz uma entrevista essa semana com ela, ela me disse, olha, eu fui no G20 na Índia e achei tudo muito fechado, todo mundo discutindo ali a 4 paredes, os líderes, coisas que vão impactar a vida de todo mundo. Então, assim, o que me disseram? Ela participou dessa formulação do CRIA 20, participou da formulação, ajudou a formular, teve a ideia e depois conseguiu construir isso com a equipe, né? E aí, o seguinte, ela tirou o brilho do próprio evento dela. Ela estava falando, estava acontecendo ali com influenciadores, Felipe Neto, etc. Era o auge, era o evento mais importante do CRIA 20, em que eles discutiam um assunto muito sério, polêmico também, que é o quê? Regulação das Big Techs. Num fórum absolutamente apropriado, né? Já que estava ali na internet falando justamente sobre isso. E aí, quando dá essa declaração, o que ela faz? Desvia o foco do que realmente importava, pelo menos para a ideia dos formuladores ali desses eventos, que era discutir isso. De repente tem os prejuízos, claro, para o Brasil, para o governo, enfim, mas também o prejuízo para o trabalho dela todo esse evento, né, do G20 e esses eventos quase que preparatórios ou paralelos ao G20, que é o CRIA 20, que é o festival, enfim, então tem essa avaliação também. Eu acho, viu, Juliana e Lorival, que esse ponto é o mais importante. Ninguém fala do evento da Janja. Aqui só se falou nesse primeiro dia sobre a questão da frase do xingamento Elon Musk. Então, praticamente, o primeiro dia do G20 só se falou em polêmica. Havia uma oportunidade para discutir acordos, havia uma possibilidade de também fazer um apelo global na necessidade de proteção do meio ambiente, de combate à miséria e à pobreza, e só se falou da Janja. Eu conversei com alguns integrantes do governo e, claro, como trouxe a Débora Bergamasco, conhece tão bem, cobriu a eleição de 2022, Lula coloca uma redoma sobre Janja, então ninguém pode falar nada sobre Janja que ele não gosta, e ele que dá o aviso. E o que me disseram é que ele teve uma conversa com o Janja sim, antes de fazer aquela fala pública dizendo que não era espaço para xingamentos. Agora,
Eu fui conversar com diplomatas brasileiros e americanos. O que eles me dizem? Dizem que isso é muito ruim para a imagem do G20, mas acham muito difícil que isso prejudique a relação entre Brasil e Estados Unidos. Eles me lembraram que Jair Bolsonaro fez críticas também a Joe Biden. Chegou a dizer, quando acaba a saliva, tem pólvora. Uma ameaça ao presidente dos Estados Unidos. Falou mal, inclusive, da mulher de Emmanuel Macron, da aparência dela. Então, foram críticas que não afetaram as relações comerciais. E eles dizem, é a mesma coisa com a Argentina e Javier Milei. Javier Milei está chegou aqui no Rio de Janeiro e não vai ter reunião com Lula. Isso não afeta as negociações comerciais. Então, eles avaliam que Elon Musk tem um papel importantíssimo sobre Donald Trump, foi o que trouxe o Lorival. Ele está praticamente morando com Donald Trump nos últimos dias. Tem uma ascendência sobre o futuro presidente dos Estados Unidos. Mas até o tom da resposta dele falando vocês perderão as próximas eleições, já mostram que ele não agiu com o fígado, que ele agiu com a cabeça, ou seja... Teve até emoji de risada, né? É isso, é colocar panos quentes, mas não avaliam que isso pode afetar de fato comercialmente, porque a relação econômica é muito maior do que isso. E aí a esperança é essa, que amanhã novos caminhos e novas discussões surjam, né, Débora? E que essa polêmica de primeiro dia do G20 não seja a polêmica que deixa a imagem das reuniões. A grande questão é, se tiver um documento que for fraco, que não for forte, pode ser que nós tenhamos o G20 como o G20 do xingamento da Janja, que é um grande problema.